discutir ação, reflexão, ação, eu acho que a primeira coisa que nós temos que nos questionar é quem sou eu, né? Quem sou eu? E aí eu já fiz essa primeira pergunta para vocês, quem são vocês? E eu quis saber vocês pela quantidade de tempo que vocês têm na EFA. Como eu disse, muitas pessoas eu já conheço aqui, ó, mas muitas outras ainda não. E aí é importante que quando a gente vai fazer um processo de reflexão a partir da ação, nós precisamos fazer essa primeira pergunta: quem sou eu? Né? Quem sou eu dentro desse contexto? Quem sou eu dentro da EFA? Quem sou eu dentro da comunidade? Quem sou eu dentro dessa pedagogia? Tá? E aí eu vou falar um pouco de quem sou eu dentro da pedagogia da alternância a partir da minha reflexão sobre a minha ação. Tá? Então, eu sou a Cláudia, professora Cláudia Alves. Eu estive na EFA como monitora, entrei como estagiária, depois fui monitora, fui coordenadora administrativa, fui coordenadora pedagógica, diretora de EFA, fui assessora pedagógica, participei da EFAP, como sempre que preciso, estou à disposição da EFAP. E quem sou eu dentro dessa pedagogia da alternância? Sou uma pessoa que busca, que está à procura ainda de compreender essa pedagogia na sua profundidade. Mas foi dentro dessa pedagogia da alternância que eu encontrei a razão de ser educador, de ser educadora. Foi dentro desta pedagogia que eu encontrei a razão de uma educação e as motivações e os objetivos não fins, mas os objetivos meio do ato de educar e do que se faz com esse ato de educar enquanto resultado. Então, quando eu pergunto quem sou eu, a partir desta pergunta, deste olhar para o chão de EFA, é esta reflexão que eu quero que vocês façam a partir de agora. Quem sou eu dentro desse chão de EFA? Quem sou eu dentro dessa pedagogia da alternância? O que é esta pedagogia da alternância para mim? Tá? Aí, a partir desse quem sou eu trago... Pode passar, Leandro. A partir de quem sou eu trago a seguinte reflexão. E a ação, reflexão, ação, ela é exatamente um elemento fundamental na nossa formação, né, na formação docente, pois ela permite melhorar as práticas pedagógicas e o conhecimento sobre a diversidade de realidades da escola. Porque as nossas escolas, elas não são homogêneas. A nossa clientela da escola, ela hoje tem uma diversidade, no contexto contemporâneo, ela tem uma diversidade que, às vezes, para nós é até difícil de lidar com essa diversidade dentro da escola. Mas o que é que eu faço, enquanto educador, para me lidar com essa diversidade? Haja vista que eu preciso estar nesse processo contínuo de ação, reflexão, ação, porque isso é o carro-chefe da pedagogia da alternância. Pode passar, Leandro. E aí, a partir disso, é importante a gente compreender que, para que aconteça essa ação, reflexão, ação, ela precisa ser construída de uma maneira colaborativa e não hierárquica. Porque a nossa escola, ela se chama Escola Família. Então, a partir dessa nomenclatura, eu já tenho que fazer um processo de reflexão em cima desta nomenclatura. Eu preciso entender que aqui não há o detentor do conhecimento. Há uma construção contínua a partir de um diálogo, a partir de uma colaboração.
E ela não pode ser nunca dissociável. Por isso, ele é um processo contínuo e indissociável. Esse processo de diálogo que nós estamos falando, ele vai oportunizar essa construção do conhecimento. É uma construção do conhecimento que ele se constrói que ele se constrói juntos. Quem aqui de nós está do mesmo jeito que entrou na EFA? Nós entramos de um jeito na EFA com um pensamento, porque a maioria de nós, quando entrou no chão da EFA, e quando eu digo a maioria de nós, é porque nós temos muito aluno, muitos egressos de EFA que hoje são educadores de EFA. Então, ele já tinha a vivência de EFA enquanto discentes, quando adentraram ao chão da escola, enquanto professores. Mas muitos de nós, professores, e eu me incluo nisso, muitos de nós, professores, quando entramos no chão da EFA, nós entramos sem saber como era esse chão. E aí, esse processo de conhecimento construído ao longo dessa jornada, ele vai nos transformando. E a partir dessa transformação, nós temos que nos fazer alguns questionamentos. Nós precisamos nos questionar algumas coisas, porque é a partir desses questionamentos que a gente começa nesse processo realmente de uma ação, de uma reflexão e de uma ação novamente. Porque nós, educadores, nós precisamos estar nesse processo contínuo de refletir sobre nossa prática. Nós não somos o centro da formação da EFA, nós somos os mediadores dessa formação. E a partir desse entendimento que nós somos os mediadores dessa formação, que nós precisamos também nos questionar até que ponto eu estou sendo, de fato, esse mediador, eu estou sendo, de fato, um professor articulador, um professor interativo, ou estou sendo um professor conteudista? Porque a escola-família, ela nos exige. A escola-família, ela nos exige essa ação, reflexão, ação, exatamente porque dentro das escolas-famílias, ela precisa refletir a partir das suas teorias, mas também precisa refletir a partir das suas práticas. E a partir disso, pode passar, Leandro, e a partir disso, nós vamos agora fazer alguns questionamentos, tá? Para a gente. Fazemos esse processo do nosso trabalho de EFA, da ação, reflexão, ação, trazem, quando a gente faz esse questionamento sobre o que é o processo da ação, reflexão, ação, dentro do fazer pedagógico, que vocês automaticamente, já dentro das entrelinhas da fala de vocês já vão dizendo, né, o que é de fato como é que esse processo está acontecendo, como esse processo deve acontecer, tá? E a partir dessas falas de vocês, a gente precisa refletir em cima delas, porque a última fala, que foi a fala do Paulo, ele traz algo que é bem profundo. E nós precisamos, a partir dessa fala do Paulo, também fazer essa reflexão quando ele diz: se não houver um resultado lá na comunidade, do nosso processo formativo, dentro da EFA, do nosso fazer educativo, nesse processo, está havendo, de fato, essa ação, reflexão, ação. E aí, o padre Posidônio, ele fala que, porque isso acontece a todo momento dentro da EFA, mas qual o resultado que está acontecendo disso? Qual o resultado que nós estamos tendo disso? Nós estamos verdadeiramente trabalhando essa ação, reflexão, ou, olha só, eu estou falando no nós, tá? Ou nós estamos pensando no eu. Se vocês pararam para escutar a fala de vocês, a todo momento vocês usaram o eu.
tá? A questão do o eu dentro desse processo de reflexão e ação. E aí é onde está o problema. Aliás, aí é onde está um dos desafios que nós precisamos tentar. Se já superou, ótimo, mas se não, mas nós precisamos superar dentro das escolas, famílias agrícolas, quando nós pensamos e discutimos a ação, reflexão, ação. É trabalhar o nós, trabalhar o equipe, não trabalhar o grupo, mas trabalhar a equipe. Tá? E isso é algo que não é de agora que se fala, isso é algo que já vem de muito tempo. Então, assim, nós precisamos sair da discussão do que é essa ação, reflexão, ação a partir do eu e começar a pensar nessa ação, reflexão, ação a partir do nós. Por que a partir do nós? Porque a partir do nós que nós vamos entender aonde estão as dificuldades, aonde estão os desafios, mas também aonde estão os resultados. Porque os resultados, eles precisam ser lapidados ainda mais, eles precisam ser aprofundados, eles precisam ser melhorados e eles precisam ser fomentados. Os não resultados, a gente precisa ir em busca desses resultados. E isso só se dá a partir do momento que a gente reflete sobre a teoria, ou nós refletimos sobre a prática. Tá? E aí, esse processo de ação, reflexão, ação, a gente não necessariamente tende a começar por uma ação. A gente pode começar por uma reflexão. E nós fazemos isso no primeiro plano de estudo. Nós começamos a partir de uma reflexão do que a gente vai fazer nesse plano de estudo, para partir para uma ação. E aí vocês vão trazendo esses elementos e vocês vão trazendo o plano de estudo, vocês vão trazendo a visita, como trouxe a Daniela, e vocês vão dizendo que isso vai facilitando esse processo de ação, reflexão e ação. Mas aí também eu tenho que me perguntar como que isso está sendo desenvolvido e como que essa ação, como essa reflexão e como a ação disso novamente que me traz esse resultado está sendo feito dentro de uma dialogicidade em equipe dentro das nossas escolas. Se esse processo, de fato, está acontecendo dentro das nossas escolas a partir da dialogicidade. Se essa sistematização da proposta metodológica da pedagogia da alternância está, de fato, acontecendo. Né? Quando Célia coloca assim, que eu gostaria de ver a pedagogia da alternância nesse processo de ação, reflexão, ação. E aí, outra pessoa diz mais na frente, a gente precisa fortalecer isso, porque senão a gente vai sumir do mapa. E vai. Nós temos escolas hoje, e aí eu trago, eu ando em algumas escolas aí fora do Piauí, nós temos algumas escolas que eles se perderam dentro dessa trilha da pedagogia da alternância e está muito difícil desse retorno. Porque o se perder é fácil, mas o retornar é bem complicado, é muito difícil. E nós temos uma proposta metodológica belíssima, que ela nos dá autonomia educativa, como disse a Devaldo, ela nos dá essa autonomia, mas não uma autonomia, né? Mas não uma autonomia para me fazer de qualquer jeito, não. Ela me dá uma autonomia me dizendo assim, olha, tá aqui, você pode trabalhar dentro da sua perspectiva de trabalho, dentro do seu fazer metodológico, dentro do seu fazer de estratégia metodológica, desde que seja em dialogicidade, com as mediações pedagógicas, com a escola, com a equipe, com a comunidade, com o aluno. Então, você tem uma autonomia, mas você precisa trabalhar a partir desses elementos, buscando essa ação, reflexão, ação. Que não é fácil de fazer.
A gente faz ela a todo instante dentro da escola, mas será se nós fazemos ela com a profundidade que é para ser feita? Será se nós fazemos essa ação, reflexão dentro das escolas, na nossa atualidade, buscando verdadeiramente pensar para além das quatro paredes da escola, ou para além dos muros, para além dos cercados da escola? Nós pensamos essa ação e reflexão lá para as comunidades, lá para as nossas famílias. Então, todas essas indagações, elas estão dentro dessas falas de vocês. Elas estão dentro dessas provocações que foram feitas agora, porque essas provocações é para fazer mesmo a gente pensar até que ponto realmente eu estou fazendo esse processo de ação, reflexão e ação. Porque é algo que nós já nos habituamos a falar, que dentro da pedagogia da alternância nós trabalhamos a partir da ação, reflexão, ação, que Freire discute. Se você perguntar a todo educador de F, ele vai te dizer isso. A todo professor de F, ele vai te dizer isso. Mas muitas vezes, não estou dizendo que aqui é o caso, mas muitas vezes isso é só uma reprodução de uma fala. Eu preciso, de fato, pensar neste instante se eu estou reproduzindo falas ou de verdadeiramente eu estou nesse processo de ação, reflexão e ação. E se eu estou nesse processo de ação, reflexão e ação, eu estou nesse processo sozinho? Porque se eu estiver nesse processo sozinho de ação, reflexão e ação, eu posso estar fazendo qualquer coisa, menos refletir sobre a ação da pedagogia da alternância. Eu reflito sobre a minha prática pessoal, e aí eu consigo refletir de uma maneira isolada. Mas quando eu passo a refletir a partir de uma prática, dentro de um contexto que envolve outros autores, dentro desta metodologia, dentro desta alternância, essa reflexão ela não mais é isolada. Essa reflexão ela precisa e deve ser no coletivo. E aí, nós precisamos, sim, encontrar meios de nos encontrarmos dentro das escolas. Nós precisamos ter meios, fazer acontecer dentro das escolas o momento de encontro dos educadores. Precisamos pensar a partir dessas reflexões. Olha só, que desde o momento que nós começamos as nossas falas, é que nós estamos refletindo. E aqui nós estamos refletindo no coletivo. E é por isso que eu iniciei dizendo aqui, ó, vou fazer os questionamentos a vocês e vocês vão trazer essas falas. Porque não adianta eu querer refletir, não adianta eu querer discutir a partir de um monólogo. Isso não vai funcionar. O trabalho de uma F é colaborativo. E a partir dessa colaboração é que nós conseguimos realmente desenvolver esse processo da ação, reflexão, ação. Leandro? Você pode passar aí o slide? E olha aí. E aí, essa fala que o companheiro fez agora, nós está dentro desse slide aí, mas eu vou começar perguntando, né, sobre pedagogia da alternância. Nós verdadeiramente sabemos o que é pedagogia da alternância? Isso é algo que a gente precisa pensar se nós conhecemos a pedagogia da alternância. Nós estamos dentro de uma escola que trabalha com a pedagogia da alternância, é uma escola que não é regular, é uma escola que tem sua metodologia, é uma escola que a todo instante e a todo momento se está, e aí eu digo em relação, né, o pessoal da EFAP, se estão na Secretaria de Educação, reivindicando, brigando, lutando para que essa filosofia, para que essa metodologia não se acabe,
dentro do estado do Piauí, para que não se torne um ensino regular. E aí eu pergunto, nós verdadeiramente sabemos o que é pedagogia da alternância? Ou nós apenas entendemos que pedagogia da alternância é uma metodologia que alterna ciclos formativos, que um determinado ciclo, o aluno está em casa e outro ele está na escola. Porque se nós entendemos pedagogia da alternância a partir desse conceito, nós precisamos começar a pensar, né, começar a pensar aonde eu estou. Começar a refletir aonde eu estou. Nós compreendemos que a pedagogia, nós compreendemos o que é verdadeiramente a pedagogia da alternância e o que ela implica dentro desse fazer educativo e desse processo pedagógico. Nós compreendemos que a pedagogia da alternância ela tem toda tem as mediações pedagógicas, tem todo um plano de formação, tem todo um fazer metodológico, porque ela precisa e ela deve ter um resultado preciso. Ela tem um resultado lá no finalzinho, um resultado meio. Nós temos um propósito dentro das nossas escolas. Gente, nós sabemos, e aí quero que vocês façam essa reflexão. Vocês sabem qual é a missão da escola que vocês estão? Cada escola família ela tem uma missão. Ela escreve a sua missão. Vocês sabem qual é a missão da escola família que vocês estão lotados? Vocês sabem qual é a missão da escola família a qual vocês trabalham? A qual vocês desenvolvem? Ou é para desenvolver essa ação, reflexão, ação? Eu conheço o projeto político-pedagógico da minha escola. Eu já li esse projeto político-pedagógico. Então, para me entender, para me conhecer o chão onde eu estou, eu vou ler primeiro. Como eu disse para vocês, muitos de nós chegamos na escola e não conhecemos a escola. Mas nós conhecemos até o momento que a gente se permite a conhecer. Porque dentro da escola, além de todo o acervo que nós temos para conhecer, desde a proposta pedagógica, do regimento da escola, da missão da escola, nós temos um acervo de literatura que nós podemos também conhecer teoricamente a escola. E eu estou falando teoricamente, tá? E aí, João Silvestre, ele traz um pouco disso na fala dele também. Então, eu preciso conhecer ela. Então, eu vou atrás desse acervo. Mas também eu preciso ir atrás dessa prática. E além de nós termos o acervo teórico, gente, nós temos as pessoas que ali estão. As pessoas que ali estão, que já têm uma experiência, uma vivência de EPA. E aí eu vou lá naquele terceiro tópico, que é onde João Silvestre coloca. Nós vivenciamos a escola-família, nós vivenciamos a pedagogia da alternância, porque o vivenciar a pedagogia da alternância é que vai, sim, te fazer começar a perceber a necessidade da ação, reflexão, ação. É esse fazer, é esse vivenciar, é esse experienciar. É eu entender que eu estando dentro de um contexto de EFA, eu vou me sentar com o meu aluno para olhar o plano de estudo dele. Eu vou na casa deste aluno não para tomar um cafezinho, mas para além disso, eu vou tentar compreender quais as implicações que o ensino que a escola está fazendo para aquele aluno está tendo lá como impacto dentro da comunidade ou da família dele. Isso é vivenciar,
Isso é experienciar. Então, nós precisamos vivenciar, de fato, o contexto da pedagogia da alternância. Por quê? Se eu não sei o que é pedagogia da alternância, se eu não compreendo o que é, e se eu nunca fui nem em busca de tentar compreender, de tentar saber o que é, se eu não me proponho a experienciar, a vivenciar o que é uma escola-família, eu tenho que começar a me questionar se eu me identifico com essa pedagogia. Nós sabemos que nós temos as nossas afinidades, mas nós precisamos, dentro dessas afinidades, também trazer para dentro de um contexto de EFA. Então, se eu estou dentro de um contexto de EFA, de 2 anos, de até 2 anos e meio, de 3 anos, de muitos anos aí à frente, e eu ainda não consegui me identificar com essa concepção filosófica, metodológica e epistemológica, eu verdadeiramente me identifico, é o lugar para mim estar? E são coisas que nós vamos nos perguntamos e querendo, e vamos nos questionando. Se esse chão, se esse lugar é o meu lugar de fala, é o meu lugar de prazer. Porque nós precisamos, sim, ter prazer naquilo que a gente faz. Porque, como foi falado aqui por vocês, o trabalho de uma F, ele é desafiador, ele é exigente, ele é tão exigente que, às vezes, como disse aqui, alguém falou aqui, que a gente vai agindo, acho que foi Terezinha, não sei, a gente vai agindo, 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 e aí, às vezes, a gente falta esse tempo para reflexão. E se eu não tenho prazer, se eu não tenho o desejo, se eu não tenho a vontade e a alegria de estar dentro de um chão de EFA, de estar dentro de uma pedagogia da alternância que trabalha a partir da metodologia da Escola Família Agrícola, porque nós temos outras alternâncias, mas nós estamos aqui discutindo a pedagogia da alternância das escolas famílias agrícolas. Se eu estou dentro de uma EFA que trabalha a pedagogia da alternância e eu não me identifico com essa pedagogia, eu preciso começar a refletir se ali é o meu lugar de fala, se ali é o meu chão. O que o João coloca é algo que é uma preocupação desde sempre, né, João Preta? Eu acho que nós que estamos aí nessa caminhada de muitos anos, é uma preocupação que nós temos de longas datas. Os mais antigos aqui, Paulo, Jesus, Raimunda, Edivan, outros que estão aqui, os mais antigos aqui, Célia, né? Os mais antigos, sabe o quanto que a gente já penou e já lutou pela melhoria desses salários. E hoje, graças a Deus, tem-se um salário razoavelmente bom dentro da EVA, né, no seletivo, e aí nós temos essa outra problemática hoje, é que as pessoas que estão adentrando as escolas que verdadeiramente precisam começar a pensar se eu estou ali só pelo dinheiro, porque nós temos vidas, e aí isso parte também dessa ação, reflexão, ação. Nós temos vidas ali dentro, que essas vidas, quando a gente fala dos nossos alunos, nós falamos das famílias dos nossos alunos, nós falamos das comunidades que as nossas escolas atendem, porque a missão, uma das missões das escolas é desenvolver o meio ao qual aquele aluno está inserido. E se eu vou pensando ou querendo trabalhar essa escola apenas como uma escola regular, eu não vou conseguir desenvolver esse meio, porque o trabalho, ele é desafiador, e o trabalho, ele não é pouco, o trabalho, ele é muito. Então, assim,
Quando eu falo da ação, reflexão, ação, e quando eu falo de adentrar o espaço da EFA, eu também tenho que pensar em ética, gente. Tá? Eu tenho que pensar na ética. Eu hoje estou dentro de um espaço superior, aonde eu ingressei, eu sou professora do mestrado lá também, e queriam me colocar em uma linha, somente em uma linha de pesquisa, e eu coloquei o pé na parede. Digo assim, não, o meu chão de fala é a pedagogia da alternância, é a educação do campo. Se não for para ser assim, se for para me pegar uma linha que eu não estudei, que eu não pesquisei, que eu não venho dela, eu não vou conseguir fazer isso bem feito. Então, eu prefiro não estar no mestrado. Eu prefiro não ser professor do mestrado e ficar só na graduação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso parte da ética. Tá? Isso parte da nossa ética enquanto ser humano, mas principalmente enquanto profissional. Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Nós sabemos que nós precisamos do financeiro, mas nós também precisamos entender que, para além do financeiro, nós temos vidas dentro da escola que nós atendemos. E essas vidas, elas precisam estar dentro desse processo metodológico que parte dessa ação, desta reflexão e desta ação. E para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver os artefatos instrumentais que a pedagogia da alternância nos exige. Nós precisamos desenvolver o plano de formação das nossas escolas. Nós precisamos, inclusive, ter um plano de formação nas nossas escolas. Não uma cópia de um plano de formação A, B, C ou D, mas nós devemos ter um plano de formação da nossa realidade. E assim, gente, eu ia colocar exatamente isso que o Leandro finalizou dizendo. Nós, de Escola Famílias, precisamos entender que não é a SEDUC que faz o nosso fazer, é nós que fazemos o fazer, é nós que determinamos o nosso fazer, porque o nosso fazer ele se diferencia das escolas da SEDUC. Tá? E aí, acho que é Yara o nome dela, deixa eu tentar ver aqui, ela coloca uma mensagem que eu achei interessante, eu vou ler aqui para vocês, que ela coloca assim: está se perdendo por imposição de quem não tem interesse na pedagogia da alternância. E aí, quando ela coloca, está se perdendo essa pedagogia da alternância por imposição de quem não tem interesse na pedagogia da alternância, eu peço que vocês reflitam sobre isso, se realmente é só a SEDUC que não tem interesse, ou se alguns educadores que estão dentro, ou professores que estão dentro das escolas famílias também não têm esse interesse. Tá? E aí, nós voltamos para aquela questão inicial. Por que eu estou dentro de uma EFA? Por que eu, Cláudia, passei 11 anos e 6 meses da minha vida dentro de uma escola família agrícola? Por que hoje eu continuo ainda nessa caminhada da pedagogia da alternância, seja aqui, seja no Goiás, seja no Maranhão, seja aonde me chamam? Porque eu acredito nesta metodologia de ensino. Eu acredito que, a partir dessa metodologia de ensino, desta pedagogia da alternância, eu consigo, sim, desenvolver, eu consigo ajudar outros, porque, a partir daí, eu estou trabalhando algo, gente, eu estou rompendo com uma barreira que se chama barreira atitudinal. E se você não está disposto a romper essas barreiras atitudinais, reflita se o chão da EFA é seu lugar. Tem muitas outras escolas da SEDUC, escolas agrícolas, que trabalham no sistema regular. Mas a escola família agrícola que trabalham dentro da pedagogia da alternância, as nossas escolas famílias agrícolas, elas trabalham com uma filosofia. E aí,
A pedagogia da alternância, ela não é uma mera justaposição de tempos e espaços, como eu já tinha falado para vocês. Ela expressa um compromisso político preciso. Rejeita a discriminação do homem e da cultura do campo, porque na medida que você, enquanto professor que está dentro de uma EPA, enquanto educador que está dentro de uma EPA, você se nega, se impõe a ir, fazer uma visita, acompanhar um plano de estudo, acompanhar as mediações pedagógicas da pedagogia da alternância, você está, sim, discriminando o homem e a cultura do campo. Você está discriminando, você está rejeitando o espaço aonde você está trabalhando. Então, eu preciso conhecer, eu preciso compreender essa escola. Eu preciso refletir sobre o papel dessa escola. Eu preciso refletir sobre o meu papel enquanto educador. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha ação concreta dentro da escola para que os demais atores dessa escola sejam influenciados dentro da minha ação? Eu preciso refletir sobre isso, tá? Embasa o processo educativo na responsabilidade fundamental e inalienável da família e da comunidade, bem como na dialética entre prática e teoria. Então, essa ação, reflexão, ação, ela está embasada dentro dessa teoria, dessa prática, teoria, prática, como já falou o padre Poseidon. E aí, essa ação, reflexão, ação está dentro dos 4 pilares, gente, da pedagogia da alternância que vocês já conhecem. Vocês estão cansados de ler os pilares da pedagogia da alternância. Eu tenho certeza que Joel deve ter falado desses pilares, Cida deve ter falado desses pilares, e essa ação, reflexão, ação, ela está aqui dentro, porque como que eu vou fazer a formação integral que é proposta dentro da Escola Família Agrícola se eu não parto desse princípio da ação, a reflexão, ação, da teoria, prática, teoria? Se eu não faço esse loop contínuo de ação-reflexão, da reflexão sobre a minha prática. E aí eu tenho que pensar que isso é uma reflexão contínua e não é uma reflexão isolada, como eu já disse para vocês, é uma reflexão em equipe. Nós não podemos, gente, dar a martelada final nas escolas para acabar de matar, muito pelo contrário, nós precisamos fortalecer essas escolas. Renato, ele encerra a fala dele com algo que está aqui batendo na minha cabeça aqui depois da fala dele. Ele diz o seguinte, gente, nós temos que fortalecer a escola, porque senão ela vai fechar, senão ela vai acabar, e nós só sabemos fazer ela. Porque nós somos de escola família, porque nós acreditamos na escola família. Porque eu acredito que a escola família, eu acredito que a pedagogia da alternância, ela pode sim desenvolver o homem do campo, ela pode sim tirar esse homem do campo, não do seu lugar, do seu chão, mas dizer para ele que ali ele tem possibilidades e que se ele quiser também sair, ele pode sair e depois retornar para ajudar a desenvolver. Porque o campo, hoje, a gente não precisa só mais do agrônomo, do veterinário, do agricultor, nós precisamos de todas as profissões. Mas nós precisamos ter isso na nossa mente, que isso parte de nós, educador, a partir da nossa ação concreta, a partir dessa reflexão sobre a nossa prática, a partir do meu entender qual é o meu fazer dentro da Escola Família Agrícola. E a partir desse meu entender de qual é o meu fazer dentro da Escola Família Agrícola, eu vou entender, eu vou compreender que meu papel vai para além de eu escrever no quadro de sala de aula, ou de eu passar 40, 50 minutos falando blá, 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 blá dentro de uma sala de aula. Que eu, enquanto veterinário, enquanto zootécnico, enquanto engenheiro agrônomo, minha aula ela vai estar ali na sala de aula, mas menos tempo do que vai estar lá no campo. Porque os alunos eles precisam aprender na prática. Então, eu preciso entender que não é porque eu sou um professor de matemática, não é porque eu sou um professor de português, não é porque eu sou um professor de biologia, e eu não vou, junto com o veterinário, junto com o técnico agrícola, dar uma aula lá no campo. O professor ele precisa entender que ele vai também para além
dos cercados da escola. Então, isso faz parte desses 4 pilares. Como é que tu vai fortalecer, como é que tu vai fazer essa alternância e desenvolver essa formação integral se você não consegue internalizar isso, se você não consegue compreender que a partir dessa ação, reflexão, ação, você consegue fazer essa formação integral e, consequentemente, consegue desenvolver o local, desenvolver o meio, e consegue, gente, vocês conseguem desenvolver todos esses 4 pilares. Pode passar, Leandro, que eu sei que tu está agoniado, eu falo demais. Leandro? Isso. E aí, gente, eu trago, olha lá, aqueles 4 pilares, ele é algo que ele não é tão recente, mas ele também não é tão antigo quanto essa escritura aí. Nós falamos, eu já escutei algumas pessoas de EFA, dos antigos, inclusive, dizer assim, é porque o povo quer viver no saudosismo. Mas vamos ver aqui, essas escritas aqui, ele é de 1974, ou seja, tem 50 anos que essa escrita foi feita numa formação lá no MEPES, em 1974, aonde ele já colocava que só um minutinho, tá, Denilson? Onde ele já colocava a questão da escola tradicional e da escola família, né? A questão da diferença dessas estruturas. E aí ele fala dessa escola tradicional como esse elemento de poder, tá? Onde os professores, eles fazem essa execução, essa adaptação oficial, e o aluno, ele é o objeto desse elemento de poder, que nada mudou em 74, 50 anos depois, nada mudou no ensino regular. E aí nós vemos aqui, para o segundo lado da estrutura, aí nós vamos ver a estrutura da Escola Família Agrícola, e aí, rabiscado, ele fez o que é educação, e aí ela vai fazendo que esse aluno ele é sujeito desta educação, que a família e a comunidade ela é a base dessa educação, que as organizações culturais, profissionais, associativas, ela também contribuem com essa educação, que os professores são elementos essenciais nessa mediação, tá? E aí você vai vendo que a educação ela trabalha, ela é um trabalho de todos, mas cada um com seu papel. Olha só o que ele diz aí em 74, que a educação é um trabalho de todos, mas cada um com seu papel. E aí, algumas pessoas falam que isso é saudosismo, mas olhando para esses escritos de 74, de uma formação do MEPES, é igual o que está acontecendo hoje, meu povo. A educação regular, que nós chamamos de tradicional muitas vezes, está do mesmo jeito. Ou pior, não sei. A escola família continua lutando para continuar nessa filosofia de educar o homem todo e todo homem. E aí, esse trabalho, desde o início que nós estamos dizendo aqui, que é um trabalho de todos, que é um trabalho de equipe, que cada um tem o seu papel dentro da escola e que cada um, ao fazer seu papel, juntando esse trabalho, você consegue desenvolver todo o processo de ação, reflexão e ação dentro dessas escolas. E que é preciso, sim, a gente se juntar, a gente ficar no coletivo, a gente dar as mãos para que esse processo seja desenvolvido. Gente, é tão bom quando nós estamos dentro de uma escola, e essa escola ela é apontada como uma excelente escola, como uma escola onde dá certo. Então, vamos fazer isso dar certo. E aí, ainda dentro desse processo, nós temos a estrutura 1 do ensino tradicional, onde o professor ele vê o aluno ali como um recipiente, onde ele vai só colocando os conteúdos e esse aluno, né, é o aluno vazio e vai recebendo. E olha só o que traz aqui a ação-reflexão, né? Ele fala isso que nós já vem vindo falando desde o início da nossa formação, que ela é uma ida e volta permanente dessa ação e reflexão, que essa estrutura da alternância ela está dentro dessa ação e reflexão, e que o veículo para que isso aconteça, ele inicia com o plano de estudo. Tá? Isso são escritos de 74. Isso Paulo falou hoje, 50 anos depois.
de um escrito de 74, de 1974. Ou seja, a pedagogia da alternância, ela muda o contexto, muda o meio, muda a diversidade, nós temos uma diversidade de alunos, mas a filosofia ela continua a mesma. Nós precisamos nos inovar, que a palavra-chefe hoje da educação é inovação, e nós precisamos nos inovar a partir dessa ação, reflexão, ação, para que essa pedagogia da alternância dê certo. A partir dessa nova diversidade, a partir do novo que nos é apontado. Tá? Pode passar, Leandro. E aí, volta, Leandro. E aí, dentro dessa exigência da ação, reflexão e ação, a ação ela começa definindo um objetivo claro. Você precisa começar definindo o objetivo claro, o que você quer alcançar. Isso, quando a gente fala isso, é quando a gente vai planejar, quando a gente pensa em planejar, e aí é que a gente vai pensar em planejar em equipe, realizar uma ação inicial que pode ser um projeto, uma atividade ou qualquer tarefa que te leve em direção a esse objetivo. E a reflexão, após essa ação, vamos sentar. Vamos refletir sobre a ação que foi desenvolvida, vamos ver o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa melhorar, o que estava bom, o que nós vamos mudar ali, para que, novamente, quando a gente mandar a nossa atividade de retorno, nós possamos concretizar uma outra ação. E, com base nessa reflexão, a gente planeje, sim, essa nova ação. Pode passar, Leandro. Leandro? E aí, gente, onde é e como que isso acontece nessa prática do processo de ação e reflexão? Ela acontece na escola, ela acontece na família, ela acontece no aluno. E aí, dentro da escola, nós já fazemos isso dentro dos encontros de educadores, quando a gente faz as colocações em comum e sentamos para saber das colocações em comum dos alunos. Se nós não fizermos isso, está errado. Você precisa começar a pensar que você precisa fazer isso, que você está dentro da EPA, de uma escola família agrícola, desculpa, pessoal. E aí, você precisa pensar que você precisa sentar no coletivo para vocês discutirem, para vocês refletirem, que é a partir disso que vocês vão planejar as novas ações a virem dentro da escola família. E aí vocês vão isso vai estar presente dentro do plano de estudo, das feiras, das visitas às famílias, das visitas de estudo, do caderno da realidade, das intervenções, dos serões, tá? E na família, aí tem vários questionamentos. A família, ela conhece a escola que o filho dela estuda, ela compreende a pedagogia da alternância. Ora, se você não compreende, a família também não vai compreender. Então, você precisa compreender para a família compreender. Eles estão se sentindo parte desse processo educativo dos filhos. Quando visitados, procura se refletir com os mesmos para além do fazer do aluno. Eles se sentem valorizados, vocês estão conseguindo mostrar para essas famílias que elas têm lugar e voz dentro das escolas famílias. O caderno da realidade, eles participam junto com os filhos, as intervenções, eles são convidados a intervir em alguma temática da escola, porque a família faz parte da escola, a família faz parte dessa reflexão, a família faz parte dessa ação. Tá? Nos serões também eles precisam ser convidados. Pode passar, Leandro. E aí, meu povo, quando a gente pensa nessa família, nessa escola, a gente olha para o aluno e faz as mesmas perguntas. Os nossos alunos que estão ali na escola, a gente sabe que eles têm diferentes perfis, mas a gente conhece o perfil do nosso aluno? Porque nós precisamos conhecer, para a gente poder trabalhar o aluno. Ele compreende qual é a escola que ele estuda, ou simplesmente ele foi colocado ali porque o povo diz que é uma escola boa? Qual é o argumento que eu, enquanto educador, tenho para dizer para aquele aluno qual é aquela escola? O que é aquela escola? Como é que aquela escola trabalha? O que é a pedagogia daquela escola? Porque assim ele vai compreender também a pedagogia da alternância. E aí ele precisa compreender qual é o papel dele na escola, qual é o papel dele na família, qual é o papel dele na comunidade. E isso se dá a partir da ação, reflexão e ação. Pode passar, Leandro. Isso se dá a partir da ação, reflexão e ação. Então, você vê que pode passar, Leandro, pode passar. Pode passar. Volta aí, desculpa. Estava faltando. Pronto. E assim, eu quero dizer para vocês, volta só.
Está bem pequenininho olhando para mim. Eu quero dizer para vocês que o conhecimento ele tem um caráter de caducidade. Quando eu digo caducidade, que o conhecimento ele tem um caráter de ficar antigo. Contudo, o que aprendemos, quando a gente aprende em determinado momento da vida, ele vai envelhecendo esse conhecimento, porque vai surgindo novas coisas. O mundo está muito acelerado, o mundo está num desenvolvimento muito rápido, e nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento. E quando é que nós fazemos isso? Quando quando nós produzimos pesquisa, quando nós fazemos essa ação, reflexão, ação. E aí, eu trago essa frase de Nozella, que ele diz o seguinte: o educador da pedagogia da alternância é revolucionário quando cumpre de forma competente sua função pedagógica, porque traz, na sua concepção metodológica e científica, a potencialidade de transformar profundamente as relações sociais no campo. Então, nós precisamos, enquanto educador de EFA, estar atento ao nosso redor. Nós precisamos estar atento à nossa frente, nos nossos lados, atrás. Nós precisamos entender que nós temos um papel para além do quadro da sala de aula. Nós temos um papel que ele é político, e ele é um papel político revolucionário. Tá? Então, nós precisamos entender que o educador de EVA, ele precisa ser, sim, político, um educador de EVA, ele precisa ser crítico, o educador de EVA, ele precisa refletir sobre sua prática. Se você não consegue, não está conseguindo acompanhar o processo educativo de uma EVA, procura quem consegue te ajudar, quem consegue colaborar com você. Tenta compreender, e se ainda assim tu não se identificar, rever. Se ali é um local para a gente estar, porque o melhor local para a gente trabalhar é aquele local que a gente se sente feliz. O melhor local que é bom para a gente trabalhar é aquele local onde nós vemos o resultado do nosso trabalho. E foi por isso que eu passei 11 anos e 6 meses dentro de uma EFA. Foi porque foi o único local, dentro do sistema educativo, que eu vi o resultado do meu trabalho enquanto professora, enquanto educadora. Tá? Então, eu digo isso para vocês que, dentro das escolas famílias agrícolas, gente, nós temos potencialidades. Nós temos potencialidades entre os professores, nós temos potencialidade entre os alunos, nós temos potencialidades entre as famílias, nós temos potencialidades entre todos os atores da pedagogia da alternância. Agora, nós educadores temos um papel importantíssimo dentro dessas escolas famílias, que é potencializar, que é fomentar essa potencialidade que esses atores têm, e sim, impactar de forma positiva a vida de cada um desses atores. E isso só vai se dar a partir da ação, reflexão, ação. E aqui eu deixo meu muito obrigada para vocês, tá?